Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vem me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar, um por um: por acaso serei eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que come comigo o pão é o que põe comigo o pão a mão no prato. 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, peça para o Senhor falar com você. Senhor Deus, cremos que o Senhor hoje está aqui à mesa conosco. Então fala, Espírito Santo, conosco. A Tua presença está aqui, nós cremos. Nos mantém focados, Pai, mesmo com a distração, mesmo com esses barulhos ali fora. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que comer na sua última refeição? O que você mais gosta? Imagina que você, como Jesus sabe que iria morrer, o que comer na sua última refeição? Uma comida especial, um fast food? Eu talvez escolheria um tropeiro, eu gosto. Uma feijoada. Ou melhor, com quem comer a sua última refeição? Provavelmente com a sua família, né? Com seus queridos. Porque Jesus, ele está na sua última refeição com os seus discípulos. E Jesus escolhe comer um cordeiro. É uma refeição, cá entre nós, muito difícil para Jesus, porque é os momentos finais. Aqui já é na quinta-feira. Aqui Jesus ainda continua com aquele perfume gostoso. Lembra do nardo puro da semana passada? Que ele foi totalmente perfumado por Maria. Perfume caríssimo, de 25 mil reais, nós calculamos. Jesus está cheiroso na mesa. É a sua última refeição. Momentos difíceis. Jesus saberia que seria traído. Ele indica o traidor. Mas Jesus está na sua última refeição com a sua família. Essa noite nós vamos ver, meus irmãos, que a Páscoa ela é cumprida na morte do Cordeiro e a ceia é esta bem estabelecida. Repito, presta atenção, se você gravar isso, valeu. A Páscoa é cumprida na morte do Cordeiro e a partir disso a ceia do Senhor é estabelecida. Para que a gente entenda, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, nós temos que entender, voltar lá para o Velho Testamento. Que Páscoa é essa? Por que uma Páscoa? Por que Jesus está com seus discípulos? Então eu vou lembrar coisas que eu já falei aqui em relação à circuncisão. Falei de Moisés, mas o povo de Deus estava escravo no Egito e eles precisavam ser libertos para adorar a Deus. Fazendo uma analogia para nós,
Nós em pecado somos escravos do pecado, e Faraó no Egito seria uma espécie de diabo, aquele que quer impedir o povo de Deus de ser livre para adorar a Deus. Nós precisamos ser libertos. Há necessidade de um êxodo. Êxodo significa libertação, êxodo significa saída. Há necessidade de um êxodo. Faraó e os deuses pagãos do Egito precisavam ser derrotados, humilhados. Havia também a necessidade de alguém que fosse esse libertador. E Deus levanta um homem na figura chamado Moisés, que é aquele que vai libertar o povo do Egito, que vai tirar eles de lá. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o êxodo do Antigo Testamento é uma prévia do que Deus faria no Novo Testamento, na nova aliança com o seu povo. É a mesma coisa. Entender a Páscoa no Novo Testamento à luz do Antigo Testamento faz todo sentido para nós. As histórias do Antigo Testamento estão todas conectadas com Jesus. Como eu falei, Moisés era o libertador. Quem é o nosso libertador? O Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Moisés. As promessas que Deus fez para Abraão, elas se cumprem em Cristo, aonde diz que nós teremos uma terra prometida, aonde diz que as nossas famílias seriam benditas. Todo personagem do Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus. Por exemplo, quem foi um irmão traído pelos seus irmãos e depois salvou os seus irmãos da fome? José. Ele foi para o Egito, traído pelos seus irmãos, e ali se tornou um governador. E esse irmão que foi traído, vendido para o Egito, depois ele é aquele que salva a vida dos seus irmãos. Uma espécie de pequeno Cristo José era. Porque nós vemos aqui que Jesus é esse irmão mais velho nosso, que foi traído para nos salvar, para nos libertar. E Jesus, meus irmãos, ele, diferente de Israel no deserto, Jesus foi fiel no deserto. Ele foi tentado pelo diabo e foi fiel nas suas tentações, e não caiu perante as suas tentações. Então aqui, meus irmãos, está acontecendo agora o cumprimento de tudo aquilo do Velho Testamento, onde diz que nós precisávamos ser arrancados das trevas e ser levados para o reino do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,3 diz isso. Então aqui está, meus irmãos, a festa que Deus mandou o povo de Deus celebrar. Versículo 12 diz que era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento. E no primeiro dia da festa era onde era celebrada a Páscoa. E a gente vê que nos seus momentos finais, o coração de Jesus está com os seus discípulos. Ele é o bom pastor que cuida dos seus discípulos até nos seus momentos finais. E a sua última refeição, ele escolhe passar com os seus discípulos, a sua verdadeira família. Em Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesus disse que a verdadeira família dele, pai, mãe e irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são os da família de Jesus, e o seu coração está com eles. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele sabe da traição de Judas. Nós vimos na semana passada que Judas, ele já tinha procurado os escribas e os sacerdotes para trair Jesus. E Jesus aqui, ele sabe que o traidor estava à mesa, e Jesus não exclui ele da mesa. Olha que interessante. Nós excluiríamos se soubéssemos que o traidor estivesse à mesa, não é mesmo? Imagina a sua última refeição, prestes a morrer. A gente não deixaria o traidor estar lá. E Jesus permite que ele esteja lá. Então nós vemos toda a soberania de Deus. Nós vemos que Jesus está no controle de tudo. Tanto que os discípulos perguntam para ele: Senhor, aonde nós vamos preparar a Páscoa para o Senhor? Veja que interessante o versículo 13. Jesus disse: então Jesus enviou 2 dos seus discípulos dizendo: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Alguns aqui dizem, comentaristas, que Jesus combinou com esse homem antes, mas eu prefiro crer que não, que Jesus soberanamente sabia que teria um homem passando ali com um cântaro de água.
e que aquele homem seria tocado por Deus para ceder aquele espaço para que a Páscoa do Senhor fosse feita. Então nós vemos Jesus na sua soberania, tudo no seu controle. A morte de Jesus, do Cordeiro de Deus, não foi um acidente para ele. Ele sabia do seu traidor, sabia de tudo. Porque, meus irmãos, para que um êxodo acontecesse, para que a libertação do povo acontecesse do Egito, para que a nossa libertação acontecesse desse mundo, para que nós saíssemos das garras de Satanás, nós precisaríamos de um êxodo, mas o êxodo precisa de uma Páscoa. Um êxodo, uma libertação, precisa de uma Páscoa. E lá em Êxodo capítulo 12 diz que Deus fala que ia mandar a última praga, porque Deus já tinha mandado Moisés falar com o faraó para libertar o povo várias vezes, e o coração de faraó continuava endurecido, e Deus fala agora que ia mandar a última praga, que seria a morte de todo o primogênito do Egito. Mas essa Páscoa, Deus fala para o seu povo que tinha que ter um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que ser um cordeiro jovem, macho, perfeito, e esse cordeiro deveria ser morto, e o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. E naquela noite, as famílias preparadas já para partir, deveriam comer a carne daquele cordeiro, porque Deus prometeu que naquela noite Ele iria libertar o seu povo. Essa é a história da libertação do Egito. Um cordeiro tinha que morrer. Em toda casa, meus irmãos, teria alguém morto. Em toda casa teria sangue derramado, ou o sangue do cordeiro, ou o sangue de um dos filhos do Egito. E essa festa, meus irmãos, diz que ela tinha que ser celebrada todo ano, tanto que ela era no primeiro mês, e após a Páscoa já começava a festa dos pães sem fermento. Então depois da Páscoa começava essa festa que durava alguns dias, onde o povo de Deus lembrava e celebrava a libertação dos seus antepassados. Essa era a Páscoa que o povo de Deus celebrava, que Jesus está aqui celebrando com o seu povo. Também, meus irmãos, além do cordeiro, tinha que ter ervas amargas nessa refeição, simbolizando o tempo amargo do Egito. Tinha que ter também pão sem fermento, simbolizando que essa nova vida em Cristo, ela é liberta e livre do pecado do Egito. Então tinha que ter um cordeiro, tinha que ter ervas amargas e tinha que ter pão sem fermento. Tudo com cada significado. O cordeiro significava que ele foi morto para que aquela família não recebesse o castigo de Deus. As ervas amargas significavam o tempo para trás amargo de escravidão. O pão sem fermento significava que ficou para trás o fermento do pecado do Egito. E é interessante que diz que eles deveriam estar vestidos, prontos para partir, porque eles eram peregrinos naquela terra estranha. Assim é a nossa vida, meus irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Devemos, como o povo daquela época, estar prontos para partir. Assim que o Senhor nos chamar, a gente falar: eis aqui, Senhor, estou pronto para ir embora desse mundo. Meus irmãos, e é interessante que a Páscoa ela se tornou uma liturgia bem elaborada. Ela tinha uma liturgia, e Jesus aqui como celebrante, ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Para você ter uma ideia, ela tinha uma bênção de abertura à cerimônia, como eu fiz aqui. Li um texto, nós oramos, uma bênção de abertura, e ali eles tomavam já um pequeno cálice de vinho. Interessante que havia depois uma segunda taça, que essa taça era servida, mas ninguém bebia. A segunda taça simbolizava a taça da ira, simbolizando que a taça da ira de Deus foi derramada no Egito. Depois a terceira taça que eles tomavam chamava-se a taça da redenção. Eles cantavam alguns salmos, 2 ou 3 salmos. Depois da terceira taça era o prato principal.
prato principal: cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. E era interessante que durante essa cerimônia as crianças deviam perguntar: pai, mãe, o que significa isso? E daí os pais e as mães explicavam: isso significa que nós fomos libertos da escravidão do Egito. E depois do prato principal, a quarta taça, e eles cantavam um hino, como Jesus fez. Diz o versículo 26: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Porque, meus irmãos, sem Páscoa não há libertação. Porque corações duros, eles precisam ser quebrados pelo Senhor. Como o Faraó naquele tempo, ele teve várias oportunidades de se arrepender. Quantas pragas foram? 10 pragas. E a Bíblia diz que o seu coração sempre duro. E aqui nós vemos Judas como uma espécie de Faraó. Jesus fala que o traidor estava à mesa, e Judas ouviu isso. Veja que oportunidade para ele quebrantar o seu coração e se arrepender. Mas ele continua duro no seu pecado de trair Jesus. Eles preferem o caminho da serpente, de desobediência a Deus. E Jesus fala para eles: alguém aqui vai me trair. E eu gostei que eu vi que os discípulos começam a perguntar um por um: será que não sou eu? Eu gostei disso porque nós devemos sempre desconfiar de nós mesmos. Nós nunca podemos confiar na nossa fidelidade a Deus pelo nosso próprio braço. Então diz que eles começam a perguntar assim: será que não sou eu não? Desconfie de si mesmo. Nunca confie na sua fidelidade no seu próprio braço. Dependa sempre da graça do Senhor. Meus irmãos, então pela fé eles iam celebrar a Páscoa como um ato de fé. No Egito eles celebraram a Páscoa como um ato de fé que Deus os libertaria. Depois, todo o primeiro mês do ano eles celebravam a Páscoa com a fé que Deus os libertou. Mas se todo o êxodo precisa de uma Páscoa, toda Páscoa precisa do quê? De um cordeiro. Eles perguntam para Jesus: Jesus, aonde que o Senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa? Nós precisamos de um cordeiro, meus irmãos. Nós precisamos de uma libertação. Nós precisamos de um êxodo na nossa vida, de sair das trevas e ir para a luz. Nós precisamos de uma Páscoa, que alguém pague os nossos pecados. E nós precisamos, para que isso aconteça, de um cordeiro, que alguém perfeito faça isso por nós, porque nós não somos de acordo com aquilo que Deus exige que nós sejamos. Nós precisamos de um cordeiro, porque sem cordeiro não tem Páscoa. Ele é o prato principal. Sem o sangue dele nas portas, os judeus também seriam punidos, meus irmãos. Tanto egípcios quanto judeus, se o sangue não estivesse nas portas também dos judeus, dos hebreus, eles também seriam punidos. E tem algo interessante, que na celebração da Páscoa nos tempos de Jesus, cada família preparava um cordeiro para si, mas também tinha um cordeiro nacional. Entendeu? Cada família preparava a Páscoa para si, mas tinha um cordeiro que seria sacrificado pelos pecados da nação. E é interessante que esse cordeiro ele ficava no templo, para que os sacerdotes, ao passarem ali, pudessem olhar para ele, para saber se aquele cordeiro era de fato perfeito, se ele estaria apto para o sacrifício pascal. Muito interessante que nesses últimos dias, Jesus ele foi alvo de análise dos sacerdotes, principalmente no templo. Vocês lembram das perguntas que eles faziam para Jesus, e Jesus respondia todas com sabedoria de Deus.
Em todo o tempo Jesus estava sendo testado pelos sacerdotes, escribas e fariseus com perguntas capciosas. Eles estavam tentando sempre armar uma arapuca para Jesus, para ver se Jesus pecava em alguma fala. Jesus estava exposto no templo para análise, para a sabatina, e Jesus se mostrou perfeito em todas as suas respostas e obras. O Cordeiro da nação foi colocado exposto no templo para análise, e Jesus foi aprovado. Que refeição, meus irmãos, agora dolorosa, sabendo que a sua hora é chegada, porque ele tinha que morrer para que o Velho Testamento se cumprisse. Seria a última Páscoa, o último Cordeiro. Não teria mais Páscoa que seria necessária a partir desse momento. Era o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento. Jesus é esse Cordeiro perfeito, que quando João vê ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, agora, o Cordeiro, como o nosso tema fala, está à mesa. Mas ele não está à mesa apenas assado ali para ser comido. O Cordeiro agora está na mesa falando com as pessoas. Você pode imaginar essa cena? Essa última Páscoa de Jesus com seus discípulos? Porque agora nós vemos, meus irmãos, que a última Páscoa é realizada. Jesus então instaura um novo rito, uma nova refeição, o símbolo de agora que nós estamos na nova aliança. Nós não precisamos mais de uma Páscoa, de sacrificar um animal pelos nossos pecados. Jesus agora está cumprindo tudo e instaurando um novo rito. Como que chama esse rito? A ceia do Senhor. Mas o que é a ceia do Senhor e o que ela não é? O que está envolvido nessa refeição que nós vamos tomar agora mesmo? O que está envolvido? O que é a ceia? O que não é? Nós vemos, meus irmãos, que a ceia, ela nos lembra da obra de Cristo por nós, e ela nos une espiritualmente a Cristo. Repito, a ceia nos lembra da obra do Senhor por nós, e ela nos une espiritualmente ao Senhor Jesus. Nós vemos uma transição de sinal, uma mudança da circuncisão para o batismo, da Páscoa para a ceia. E a ceia, meus irmãos, não é algo opcional, assim como o batismo não é uma ordem do Senhor Jesus. Mas nós não podemos participar da ceia como uma tradição fria, religiosa. Por isso é preciso entendimento do que isso significa, porque os sacramentos de batismo e ceia é uma ordem de Jesus. Devem ser eventos públicos diante de toda a família de Deus. Jesus vai falar agora, meus irmãos, veja comigo no versículo 22. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes disse: tomem, isso é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Eu, meditando aqui nesse acontecimento, eu vi que é interessante que Adão e Eva, eles quebraram o pacto com Deus por meio de uma refeição. Eles comeram algo que não podia, e agora Deus, Ele está inaugurando o novo pacto por meio de uma refeição. Ele chama de nova aliança, mas essa aliança, ela começou lá com Abraão. É uma aliança da graça. Ela é chamada de nova agora porque ela está sendo cumprida, ela está sendo completa em Cristo Jesus. Mas é uma aliança de graça, onde Deus promete, que nós vemos aqui, abençoar o seu povo, fazer o bem para os seus filhos. O Cordeiro, então, meus irmãos, ele vira pão nessa nova refeição, nesse novo rito. E esse pão significa o que está dizendo em Isaías 53:5. Em Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. A ceia simboliza a solução de Deus para o pecado. Esse pão que nós mastigamos, nós temos que lembrar de Isaías 53:5, que o corpo de Jesus foi mastigado, foi maltratado, foi traspassado por causa dos nossos pecados. Hoje de manhã nós vimos que Deus não nos pune nos nossos pecados como merecíamos, porque Ele puniu o seu Filho Jesus. O corpo dele foi esmagado no nosso lugar. O cordeiro vira pão. E Jesus vai dizer também que é o sangue agora do pacto com Deus. Versículo 24: então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Jesus fala que esse sangue derramado, simbolizado ali por aquele cálice que seria bebido por todos, é um sangue de um pacto com Deus. Aliança significa pacto. Portanto, a ceia, meus irmãos, é uma refeição pactual, onde mostra o pacto, a aliança de Deus com o seu povo, onde mostra o que Ele fez com o seu povo. E como nós, meus irmãos, sempre quebramos a nossa aliança com Deus, sempre pecamos, Jesus é chamado de o fiador da nova aliança em Hebreus 7:22. O que é um fiador, meus irmãos? Quando você não tem condições de pagar, quando você não dá conta, o fiador vem e cobre a sua dívida. Então, para haver um pacto entre nós e Deus, alguém tinha que pagar o nosso débito, alguém tinha que ser responsável pelas nossas responsabilidades que nós não cumprimos. Por isso que Jesus fala: esse é o sangue derramado a favor de muitos, esse é um sangue de aliança, esse é um sangue de pacto. Por isso a nossa aliança com Deus eterno é para sempre, porque Jesus morreu por nós de uma vez por todas. Aquele sangue foi derramado de uma vez por todas. O sangue derramado, meus irmãos, tem o mesmo significado do cordeiro no Egito. O mesmo significado. Jesus é punido, Ele morre para que pelo seu sangue nós sejamos perdoados. Sua morte sacrificial é perfeita e única para nos perdoar os pecados. O mesmo significado. O cordeiro morto no Velho Testamento derrama o seu sangue para que o povo não seja punido, para que o povo seja liberto. Jesus agora, de uma obra perfeita e completa, derrama o seu sangue para que nós não sejamos punidos, para que nós sejamos libertos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho agora o que não vem a ser a ceia. O que não é a ceia? A ceia não é algo que o catolicismo romano chama de transubstanciação. Calma que eu vou explicar o que é isso. O que é isso? Eles creem que o pão se transforma de fato no corpo de Cristo. Aquela hóstia que eles chamam, eles creem que de fato se transforma no corpo de Cristo. Isso é um erro. A missa é um erro, sabia disso? A missa é, todo domingo eles estão reforçando e reafirmando o sacrifício de Jesus. Um sacerdote está oferecendo Jesus novamente pelos pecados do povo. Isso é um erro. Aquele pão não se transforma no corpo de Cristo. Porque Jesus, quando fala da gente comer o seu corpo e beber do seu sangue, era uma linguagem figurada que Jesus estava falando em João no capítulo 6. Em João 6, Jesus fala: aquele que não beber do meu sangue e não comer do meu corpo não tem parte comigo. Jesus estava usando uma linguagem figurada. Porque se Jesus está presente corporalmente, Ele não pode estar corporalmente aqui. Que a Bíblia fala que Jesus está corporalmente nos céus. Ele está lá. Seu corpo está no céu.
E ele diz que corporalmente nós beberemos um dia com ele. No versículo 25 ele fala: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Um dia sim beberemos com o Senhor fisicamente. A ceia, então, meus irmãos, também não é, como dizem os nossos irmãos batistas, assembleianos, que é apenas um memorial. De fato, Jesus disse que devemos fazer a ceia em memória dele, mas não é apenas um memorial, porque a gente faz um memorial, algo para lembrar de alguém que está morto. Já viu isso? Nós fazemos um memorial para celebrar, para lembrar de alguém que morreu, mas o nosso Senhor está vivo. Não podemos falar que a ceia é apenas um memorial para lembrarmos e anunciarmos a morte de Cristo. Não, não é apenas um memorial, embora é também um memorial. Memorial do quê? Do que Ele fez por nós. Mas nós vemos, meus irmãos, que a ceia é mais do que isso. Ela nos une a Cristo. Ela não é apenas um memorial, ela nos une ao Senhor. Nós lembramos sim do seu significado, mas ela mostra que nessa nova aliança nós cremos que nós estamos unidos a Cristo nesse momento por meio do Espírito Santo. Jesus está à direita de Deus Pai corporeamente, mas Ele prometeu que estaria conosco. Lembra quando Jesus envia os seus discípulos? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele fala: eis que estarei convosco até a consumação do século. Como assim? Jesus está corporalmente conosco? Não, Ele está em espírito. O Espírito Santo está conosco. Então, meus irmãos, quando participamos da ceia mediante a fé, nós cremos que o Espírito Santo nos eleva aos céus. Nós cremos que é uma união entre céus e terra. Não é uma transubstanciação, mas não é apenas um memorial. Nós cremos que espiritualmente Cristo, pelo seu Espírito, nos abençoa, nos alimenta, fortalece a nossa fé e renova a nossa aliança. Um escritor, James Edwards, ele falou o seguinte: a ceia liga dois mundos. O Espírito na terra nos une a Cristo que está no céu. O Espírito na terra nos une a Cristo que está no céu. Nós cremos que Jesus faz parte dessa mesa pelo Espírito Santo. Se Ele não fizesse parte dessa mesa, nenhum de nós poderia participar. Por quê? Porque todos nós somos indignos de participar dessa mesa. O único que é digno e que nos dignifica pela sua graça é Jesus. Então Ele está aqui nessa mesa pelo Espírito Santo, nos unindo, a união de dois mundos, céu e terra. Também na ceia, a nossa união espiritual e eterna é marcada com os irmãos da fé, porque ela é feita entre família da fé. O Senhor está presente. E a ceia marca também essa união que nós temos com os nossos irmãos, porque uma vez que eu estou ligado a Cristo, eu estou ligado a outros irmãos que também estão ligados a Cristo. Então a ceia marca a nossa irmandade. Certa vez um jovem me disse o seguinte: pastor, só a Escritura não é suficiente para mim. Só ir na igreja e cantar louvores, eu sinto até alguma coisa no meu coração, eu fico feliz, mas não é suficiente para mim. Ele falou assim: se eu não ver Jesus, eu vou deixar de ir à igreja. Eu falei: olha, você é ousado, hein? Eu falei: o mais próximo que você pode fazer de apalpar Jesus é na ceia do Senhor. É o mais próximo. E ainda assim, se não é participado pela fé, é apenas um ritual religioso. Mas se é participado com fé, é um meio de graça, aonde nessa união de Espírito na terra e de Jesus que está no céu, Ele derrama graça sobre o seu povo, renova a aliança do seu povo, dá bênçãos espirituais para o seu povo. A ceia é mais que um memorial, meus irmãos. Se não fosse,
O apóstolo Paulo não falava para os coríntios que eles estavam ficando fracos, enfermos e dormindo na fé, porque participavam de forma desordenada da ceia. Paulo fala para os coríntios: vocês alguns estão ficando doentes, fracos, porque participam da ceia de forma desordenada, desonrando algo tão sagrado dessa união entre céus e terra. Portanto, meus irmãos, esse é o mandamento do Senhor, esse é o novo rito, que nós temos um pacto eterno com Deus e um pacto eterno uns com os outros. Todo aquele que se batizou deve participar dessa mesa. E na ceia nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Nós olhamos para o passado, olhamos que aquela cruz, Jesus derramou o seu sangue por nós. Olhamos para o passado e vemos que aquele corpo foi machucado para que nós não fôssemos punidos. Nós olhamos para o passado. Mas também na ceia nós olhamos para o presente, sabendo que agora Ele está conosco espiritualmente aqui. Eu não sei o que você está passando na sua vida, se tem alguma dificuldade, se tem alguma angústia, alguma ansiedade, mas hoje, ao participar da ceia, lembre-se, Jesus está com você espiritualmente, te fortalecendo, te dando graça para continuar a vida. Mas a ceia também nós olhamos para o futuro. Nós olhamos para o futuro porque um dia nós que estaremos com Ele. Hoje Ele está conosco no presente, mas no futuro nós estaremos com Cristo Jesus, participando dessa mesa, assim como os apóstolos, junto com o Senhor. Essa é a nossa fé. Portanto, meus irmãos, hoje nós vimos que Jesus é o nosso êxodo, Ele que nos liberta, Ele é a nossa Páscoa, Ele que foi punido no nosso lugar, Ele é o nosso Cordeiro. Ele nos livrou do pecado, da escravidão. E eu quero dizer para você que o sangue de Jesus está disponível hoje. Se você ainda não tem fé nesse Cristo, nesse Senhor, você está desprotegido contra a ira de Deus. Se você não tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você ainda está desprotegido contra a ira de Deus. O sangue dele ainda está disponível. Quando você crê nele, esse sangue aspergido, do sangue da aliança que te purifica de todo pecado, ainda está disponível o sangue de Jesus para você passar não mais nos umbrais da sua porta, mas para você receba a graça dele na sua vida. E meus irmãos, como eu falei, eu não sei o que você está passando, mas lembre-se que a ceia do Senhor nos diz que Ele está conosco. Quando você comer esse pão hoje, mastigando, lembre-se que o seu Senhor foi punido no seu lugar. Quando você beber esse cálice hoje, lembre que esse sangue derramado é o sangue da nova aliança, que foi derramado a seu favor, pela graça. Mas lembre também que Jesus está com você. A ceia é mais do que um memorial, a ceia nos mostra essa união espiritual entre nós e Ele para sempre. Há bênçãos nessa reunião, há bênçãos nessa mesa, por causa da dignidade desse que se assenta à mesa, pelo seu Espírito. E um dia, meus irmãos, será literalmente. Versículo 25 diz: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Nosso futuro é ceiar com o nosso Senhor um dia, para sempre. Vamos hoje então orar por isso e participar do sacramento. Abaixe sua cabeça.